Boa tarde a todos. Este é mais um evento realizado pelo Instituto dos Magistrados do Brasil, nesta tarde do dia 30 de agosto de 2023, tendo como palestrante, para nossa honra, o doutor Marcelo Piragibe, excelentíssimo senhor juiz de direito do Estado de Minas Gerais e diretor do nosso Instituto dos Magistrados. A história da justiça, através dos tempos, é algo muito importante como aprendizado a todos nós. Os símbolos, da mesma forma, que vieram desde a antiguidade e romperam tantos séculos e milênios, mostram o significado específico que compõe a justiça. A razão da deusa Têmis, a balança do equilíbrio, os olhos vendados serão explicados pelo Dr. Marcelo Piragibe, estudioso que é sobre o assunto, nos dando esta contribuição com seus ensinamentos. O sentimento de verdade, igualdade e humanidade fazem parte desta história. Para viver o presente com o conhecimento necessário e ter faróis visíveis para o futuro, é preciso ter ampla noção da história concretizada no passado. Certamente, lembrando o escritor Mário Quintana, entre aspas, passado não é o que passou, mas é o que ficou, fecha aspas. Então, o que ficou é a história que precisamos saber e a ser contada pelo doutor Marcelo Piragibe, a quem passo a palavra. Boa tarde, boa tarde a todos, ao desembargador Peterson. Trabalhar com o senhor tem sido uma alegria, uma honra, no Instituto dos Magistrados Brasileiros, que tem dado sua contribuição há mais de 40 anos de existência, né, com esse viés cultural, abordando matérias mais diversas, como essa que a gente vai trabalhar aqui, e outras tantas que têm sido objeto de live. Eu parabenizo, assim, agradeço o convite do senhor, desembargador Peterson, até porque sei que o senhor é uma pessoa que colecionador de arte, tem muitos quadros, aprecia a arte, e essa é uma live muito ligada a essa questão da arte com o direito, né, que é a iconografia. Eu inicio falando assim da origem dessa minha interesse pela matéria, porque não existe quase livros, nem é objeto de estudo nas faculdades, enfim. E faz parte, ele integra, na realidade, como o desembargador Peterson falou agora há pouco, a história da própria justiça. Até porque a maioria da história da justiça passa por um período onde as imagens tinham muito mais valor do que as palavras, até porque as pessoas a grande maioria era analfabeta. Então, os governantes que se utilizaram da imagem da justiça, agregando às suas políticas, assim foi desde do Egito até os dias atuais, se valia com muita intensidade, né? E aí eu me interessei por isso que na realidade, eu entrei na magistratura, na época lá a gente não ganhava tão bem, eu falei, eu preciso alguma coisa para vender um livro, aí resolvi fazer um livro sobre isso, e o livro, na realidade, está meio parado, é um livro que eu fiz uma coletânea de mais de 100 imagens, mas a justiça que estão dos principais pintores da humanidade, Picasso, Portinari, e que estão nos principais museus da justiça. Eu tive que excluir, por isso que eu estou fazendo esse corte assim do que vai ser minha fala, porque a gente trata da deusa da justiça, mas houveram outros deuses também que eu vou abordar muito rapidamente, que não é objeto da minha exposição hoje aqui. Mas, desde sempre, então, eu tentei fazer esse livro, mas acabou que eu ainda não terminei, porque, por questões técnicas, o Pixel, eu quero fazer um livro de arte ligado ao direito, né? Quer dizer, todos são imagens de pinturas e não de esculturas, e não de selo, de moedas, porque a Deus da Justiça está espalhado em
desde o Egito, espalhada em várias vertentes, né? Então, de um lado desse livro de arte, que eu pretendo um dia lançar ainda, de um lado, eu trato do autor, que fez o período, né, a simbologia do que o próprio autor tratou da obra, e o museu em que ele está inserido. É assim, E a gente vai voltar lá no Egito, no 3000, antes do Egito, os sumérios, que já tinham essa abordagem da justiça. Antes mesmo de entrar no tema dessas imagens, eu quis dizer que é muito difícil o estudo sobre a iconografia da justiça. A iconografia, até a origem etimológica, é o estudo das imagens, né? É diferente de iconologia, que é diferente da própria arte. O Van Toff, que é um dos maiores iconográficos da humanidade, ele costuma dividir, dizendo que uma tela, e o exemplo que ele dá no livro dele, é uma tela, por exemplo, Jesus Cristo na Santa Ceia, com os seus aceptos, olhando para uma pessoa que não conhece a história daquilo, são apenas algumas pessoas jantando em volta de uma mesa. Então, a iconografia ela cai para explicar o que culturalmente aquilo queria dizer. Ali era Jesus Cristo junto com seus apóstolos e descrevendo cada um. E cabe aí, então, a gente fazer essa leitura das imagens, né? E, muitas vezes, a gente está até voltando, as imagens dizem mais até do que as próprias palavras, né? Antes de entrar, assim, eu vou fazer um panorama geral, depois, nas minhas... eu estou com o PowerPoint aqui, eu estou falando de imagens, escolhi umas 10 ou 20 imagens assim, muito significativas para a gente trabalhar nela. Mas antes, eu vou fazer um panorama geral, cronologicamente, eu vou fazer essa... E, no final, eu vou tentar trazer de volta as principais alegorias que envolvem a deusa da justiça, que é, por exemplo, a avestruz, vocês vão enxergar, a balança, a espada, como foi dito pelo desembargador, a balança, os livros, e por que a justiça é mulher também, que existe uma grande diferença. E outras características que são muito debatidas pelos iconográficos, pelos historiadores e até pelos próprios juristas. Se der tempo, eu termino aqui com uma passagem do professor Damásio de Jesus, tratando sobre a deusa da justiça, muito bonita, e talvez eu termine até com a fala dele, que é o que é a questão da venda. A venda é um dos maiores problemas que a gente vai encontrar, e eu vou abordar ela para frente. Eu só trouxe aqui nessa exposição só as figuras das deusas, é o subtítulo da exposição, só as deusas da justiça, e não trouxe os deuses. Embora eu tenha um apreço por muitos deles. Existem a Estreia, que é a deusa da punição, a justiça, na verdade, ela se impregnou em vários níveis, né? A imagem dela se traduziu em vários níveis, desde lá da Babilônia até os dias atuais, mas nem sempre foi mulher. Por exemplo, nós temos aqui a deusa a Samacha, eu vou tratar dela, a Estreia, a da Estreia, o Ondes, o Tu. Mas tem um deus aqui que eu gosto muito, que eu até acho que deveriam trocar a deusa da justiça por ele, que é um deus germânico, que é o Forsete, da Alemanha. É um deus, eu não trouxe a imagem dele aqui, eu acho que ele tem poucas imagens, não foi muito difundido, e eu estou tratando mais da difusão das imagens que a deusa Têmis e a deusa Dique, ou a própria deusa da justiça romana, são espalhadas pelos escritórios, e não o Forsete. O deus Forsete, esse deus, como eu disse, é um deus germânico, a busca dele, assim, muito interessante, ele significa, é o deus nórdico da justiça. E a justiça significava que ambas as partes estariam sempre, só sairiam de lá, desse encontro com ele, se as partes entabulassem um acordo. É exatamente a busca por uma solução de acordo. De acordo. É o Deus germânico, ele não teve uma propagação tão grande, a gente acabou
trazendo uma deusa com uma espada, enfim. O deus Forsete nem tem espada, é um deus que buscava a conciliação. Então, a gente pode ver pela história da humanidade que essa questão da conciliação, da mediação, é uma questão muito anterior. Para quem tiver oportunidade depois de pesquisar sobre o deus Forsete, é um deus homem, não é mulher, e acabou se traduzindo nessa busca pela conciliação, pela enfim, mediação, tudo que não implicasse em litígio, em lide, né? Tentar contornar pelas próprias partes, entabulando a solução da demanda. Né? É, e a gente trabalha aqui, parece que é fácil de trabalhar, eu tive muita dificuldade até para selecionar, porque essa questão da justiça é uma questão muito ampla. Ela, se você abrir o dicionário, qualquer dicionário, a justiça vai ter vários significados. Ela pode ser significado de direito, de lei, de justiça, significando judiciário. A gente vai ver que no período medieval a justiça ganhou uma outra conotação de virtude. Inclusive, a gente vai ter uma amostra dela, é a virtude cardeal de todos. A deusa, quer dizer, ela também é um ideal, desde o início da humanidade, um ideal contrafáctico, na realidade. Quer dizer, a gente nunca alcança, mas a gente tem que sempre persegui-la. Quer dizer, assim como a liberdade, a igualdade, são ideais que a gente não alcança, mas persegue. A justiça também nessa, né, filosoficamente falando. A justiça pode ser traduzida também num valor, né, um valor muito importante, e, principalmente, numa necessidade antropológica. Aqui eu vou fazer um parênteses, quer dizer, necessidade antropológica de convivência coletiva, de civilizatória. A justiça sempre entra um terceiro imparcial que vai tentar equacionar a demanda. Então, essa seria uma necessidade antropológica. Antropológica diz respeito a homem, mas agora, recentemente, eu vou começar a minha fala por esse slide, que é exatamente essa novo viés de justiça, não como a gente vai ver que a justiça também pode ser traduzida em mito, a gente vai trabalhar nessa exposição com o mito da Dique, mitos gregos, onde ela nasceu, se der tempo, né? Roma, etc. Mas, atualmente, há um grande movimento dizendo que não é só uma necessidade antropológica, que os próprios animais têm noção do que é justiça. Então, esse autor, Franz Wald, está muito em moda, é uma excelente apresentação. Quem quiser puder, eu assisti no YouTube, aí tem o endereço. Ele faz demonstrações de que assim, o senso não é só humano, é um senso até mais do que humano, é um senso animal. Então, ele faz experimentos, ele tem uma das cenas dele, são dois chimpanzés, e ele começa a dar pepino para um e dá uma uva para o outro, um do lado do outro. Um chimpanzé começa a se sentir injustiçado porque o outro está ganhando uma comida melhor e joga de volta o pepino porque ele acha que está sendo injustiçado. E há uma série de outros exemplos. Esse é um livro que está muito atualmente na moda, mas o que eu estou querendo dizer é que é um arquétipo, a justiça, na verdade, é um arquétipo que agora eu estudo que não é só humano, mas é um arquétipo do inconsciente coletivo, nosso, de toda a coletividade da civilização, impregnado no nosso consciente desde o Egito, desde os Sumérios, a gente vai ver, até os dias de hoje. E agora tomando esse viés de um senso animal, e não só antropológico, passando até dos limites, que eu trouxe só a título de curiosidade. Né? Seguindo aqui, então, a nossa fase, eu começo aqui na primeira peça. Eu só tive 3 exceções das peças, das pinturas. Eu, normalmente, só trabalho com quadros que estão nos museus dos principais pintores do mundo. A gente vai ver que nós temos museus de todos os cantos, como, fazendo parênteses aqui também, como imagens da iconografia espalhadas no mundo inteiro, não só nos escritórios de advocacia, como nos tribunais, aqui deve ter umas 3, cada salinha existe essa iconografia da justiça, como também eu escrevi um artigo sobre a imagem nas praças do mundo. Em todo o mundo civilizatório, ocidental, pelo menos,
você vai ver a estátua da Justiça. No Brasil, em todos os estados, há, e ela sobrevive há séculos. Né? Também não é objeto da nossa fala, mas só para dizer a importância da iconografia da justiça como um inconsciente coletivo buscado por todos, um inconsciente contrafacto mais buscado, e servindo até de propaganda política dos governantes todos, que pagavam aos seus artistas exatamente para difundir a pintura, difundir a justiça, para dar uma legitimidade nos seus governos, por mais ditatoriais que fossem, autoritários, desde o início dos sumérios. Então, a gente vai ver, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem escultura no Rio de Janeiro, são todos escultura. No final, se der tempo, a gente tem do Alfredo Seixas, que lá em Brasília, que também, de certo modo, não faz parte da nossa fala, mas é uma escultura, um ícone, de certo modo, que tem sido questionado muito, porque não tem balança, é, a espada está solta no colo, né, depois, mas que também tem uma explicação. O Chettiade, como italiano, ele foi na Itália e buscou o módulo dele, quer dizer, assim, o parâmetro dele foi das culturas que estavam na Itália e trouxe modernizada para o Brasil, mas não é objeto da nossa exposição. Eu não teria como começar essa exposição das imagens da deusa da justiça sem falar nessa imagem importante, que é do Código de Hammurabi, que está no Louvre. Né? Quer dizer, é uma estátua que tem o primeiro deus de todos, que é eu não falei aqui do nosso Deus índio, né? Que nós temos também o Sumer, esqueci de falar aqui, que é o Sumer, que é o Deus indígena da justiça, é o terceiro em partilhar, mas também não é objeto da nossa fala aqui. O Sumer é um outro Deus, não é deusa, a Marx é baseada numa deusa, né? Essa história nós sabemos que a história do direito nasce com os sumérios. Os sumérios já tinham, antes dos sumérios, dizem os estudos, já existia a imagem desse julgador chamado Samash, né? A gente vai ver. E eu fiz questão de colocar duas rodinhas em azul para quem está acompanhando a tela, que é uma grande discussão que ainda surge até hoje, desde os tempos lá dos sumérios até hoje, que é o sol por trás do julgador. O sol por trás do julgador. A gente vai ver isso em diversas imagens, desde os sumérios até os dias atuais. O julgador ele é iluminado pelo sol. Está pequenininho, mas quem foi no Louvre consegue visualizar essas três listinhas que, na verdade, representam o sol. A gente sabe que os sumérios foram a escrita cuneiforme a partir de lá, que é diferente da nossa escrita cuneiforme, e é mais antigo conhecimento de escrita do mundo, mas, mesmo assim, ele trabalhava com esse deus da justiça, que é o deus Utu, que é o deus do sol. Por trás dele existia sempre um sol a iluminá-lo, né? Para que fosse iluminado, a sua decisão fosse iluminada. Né? A Mesopotâmia, nós tivemos civilizações sumérios, assírios, babilônios, um bom exemplo dessa cultura suméria. Está aí no Teatro Municipal, a gente tem uma sala embaixo dessa arte suméria. Né? Então, exigiam que o sol traz o mal a luz tira o mal através dos juízes, que a gente, do lado direito, é o Samash, que é o mais antigo, e o Utu. O Utu, que é esse deus do sol, a gente vai voltar a ele em outros momentos, ele deu a origem do que a gente vai continuar trabalhando. Aqui está a imagem no Louvre, né? Junto com o Código de Hammurabi, embaixo, é muito visitado. E aqui, novamente, eu fiz questão de botar essa imagem, que a gente vê o sol mais forte por trás da imagem do Utu. E aqui do lado o sol também. Existem outras alegorias que que estão em volta do Utu, mas que
que a gente, na frente, aborda. E já daqui eu já passo para um outro, esse deus anterior, que é e passo para a deusa Mate, a deusa da justiça, uma deusa muito importante, até hoje reverenciada, muito. A gente sabe que a deusa a Mate, ela que dá origem à deusa como mulher, é a primeira deusa mulher. E notem que em cima também outra alegoria que vai se retornar durante milênios, ainda presente, é a pena de avestruz. Essa pena de avestruz, ela é importantíssima na simbologia do direito. Isso, os pintores, mais tarde, depois de 2001, continuam retratando, a gente vai ver isso, retratando uma avestruz do lado da deusa da justiça. E tem uma explicação muito grande. Essa cerimonial da deusa Mate, que era a deusa da justiça, está no Livro dos Mortos, que é o livro mais antigo da humanidade, né? É egípcia, quer dizer, a deusa principal que deu origem a Di, que deu origem a Tem, que deu origem, na realidade não é europeia, é africana. O Egito fica na África, quer dizer, a nossa deusa tem matriz africana, e ela é até mais moreninha do que as outras, que não são africanas, e é a que nos deu origem. Ela está descrita no Livro dos Mortos, e lá mostra esse ritual do Amit, que era o primeiro julgamento que se tem notícia da história, que era um julgamento pós-mortem. O Amit, a gente vai ver na próxima etapa, era a deusa, a Amit ficava de um lado, a gente vai ver nessa cena a deusa Mate do lado esquerdo, o Amit do lado direito, e é onde começou a balança. A balança veio dos Sumérios, já existia, mas o Egito incorporou e nunca mais deixou de estar presente essa alegoria na deusa da justiça. E aqui a gente vai ver do lado, e aí começa a grande história da pena de avestruz e o coração. De um lado, a pessoa, para ser salva, né, todos os egípcios naquela época, para serem salvas, diz lá o Livro dos Mortos, eles tinham que fazer algumas confissões antes de entrarem no reino. Então, eles tinham que dizer, na realidade, quantas eram 42, eram 40, um decálogo de 42 coisas que eles tinham que responder. Então, eles diziam que não tinham pecado, não furtei, tinham que fazer uma série de explicações para ser salvo no pós-mortem. E a gente vê, de um lado, eles colocavam o coração do morto, e daí que, inclusive, surge a origem da palavra sentença, de sentimento, de coração. De um lado, o coração, do lado esquerdo, a deusa Mate olhando, e do outro lado, a pena de avestruz. E por que a pena de avestruz? Evidentemente que a pena de avestruz ela vai se repetir durante várias cenas, né? Vários pintores, por várias, antes até de entrar Porque a pena de avestruz ela tem a característica de serem todos iguais, né? São penas que são todas iguais, e por isso o princípio da igualdade e prevalência, e principalmente a explicação que se tem que sendo um dos símbolos mais marcantes relacionados ao ofício de julgar, que a explicação advém da peculiaridade de ser um animal de plumas retas, como diz, do mesmo tamanho, por isso tidas como igualdade, mas também pelo fato de a avestruz ser o único animal que digere as coisas mais duras, até mesmo a pedra, servindo como paradigma para o magistrado no seu mistério. Ou seja, eles são nós magistrados, ou todos magistrados, o no-liquid, eles são obrigados a julgar pacientemente todos os litígios, por mais duros, penosos e difíceis que sejam. Então, ali a gente vê que a simbologia da avestruz com o ofício de julgar é muito próximo, né? Aqui era nessa cena, era se não passasse por esse julgamento da deusa Mate, ele era devorado por esse metade inocerante, metade cara de jacaré, né?
saímos aqui, eu estou sendo, eu estou tendo que ser muito rápido, porque, enfim, daria aqui para falar durante o dia, mas passando para a deusa, antes da deusa grega, temos a deusa romana, que é onde deu origem à deusa Dike, e deu origem à deusa, Dike, a deusa Temis, dentro da mitologia, dentro da mitologia. Onde é que está aqui a minha? Essa está aqui. A deusa. Opa, vamos seguindo aqui. Antes de. Opa, para frente. Antes de seguir aqui, a deusa Dike. Opa, onde está? Estava aqui, mas agora não sei onde está. Bom, a deusa Dike, ela é fruto da mitologia grega, como todos nós temos conhecimento. Ela surge de um casamento de Zeus, né, com. Tá, assim, de um casamento de Deus antes da deusa romana. E desse casamento surge a deusa Têmis. Eu não sei onde eu deixei meus apontamentos, mas surge a deusa Têmis, que tem uma filha que se chama Dike. A deusa Dike, na verdade, os intérpretes, os leitores dessa deusa grega, dessa mitologia grega, que teve vários outros filhos, era braço direito de Zeus, na realidade, eles atribuem essa divisão na mitologia grega da deusa Têmis como sendo a deusa do direito natural e a deusa Dike do direito terreno, então do direito positivo. Então, os direitos que estavam acima das leis eram ditadas pela deusa Têmis e a deusa Dike trazia para a terra, era uma deusa terrena. Por isso que se diz que era a deusa do direito positivo, que existem direitos naturais que estariam sendo imputados a ela. Seguindo, a gente vai retornar a essas cenas. Depois, no direito, na era romana, a gente encontra pouquíssimas imagens, até porque a pintura não existia, então poucas imagens a gente vai ter do tempo grego e do romano. Existiam estátuas como essa, que é a única existente da deusa Justiça, que não é a deusa Dike, nem a deusa. Na verdade, ela não portava a espada ainda, né? Quer dizer, agora que eu achei depois, não portava a espada e só portava um cetro e uma balança. A gente vê nesse período do direito romano que a justiça ela se importava mais pelo ato de pensar do que do ato de julgar como uma estrutura de pensamento do que propriamente um ofício de punir. Então, ela não usava a espada, né? Vou voltar aqui para. Daqui a pouco a gente vai entrar, daqui a umas duas sessões, deixa eu me localizar aqui. Bom, essa que passou, já é a deusa da justiça, né? Que a justiça aqui, a gente viu que nesse período medieval, a deusa ela sai de mito, deixa de ser mito, passa a ser virtude também da religião e sendo colocada nos principais quadros. E vai ver que a religião católica se apropriou dessa deusa da justiça para tentar. E ela virou a virtude cardeal. A gente sabemos que são várias virtudes existentes, ela junto com a prudência, a temperança, entre outros, ela está expressa em vários locais. Essa que está na exposição, é uma pintura que está na Itália, em Florença, no Museu Galeria Uffizi, que é o principal museu da Itália. Ela traz um mundo na mão, não traz uma balança ainda, né? Seguindo aqui. Agora sim. Esse é a principal, também não é pintura, mas eu não tinha como deixar de trazer essa gravura, que é a gravura mais importante
da deusa da justiça existente nessa história da iconografia dela. Essa é uma iconografia de Albert Durer, que é um dos maiores pintores da época, e talvez seja assim uma das obras mais polêmicas de toda a iconografia, porque a partir daí a gente vai ver, antes de 1494, não existia nenhuma justiça com venda, não existia, inexistia. A partir desse livro, do Ré, um livro muito famoso, Sebastião Brant, que é de 1494, a partir desse livro, que é o grande no final do século XV, né? O Sebastião Brant, ele escreve esse sinal, que até hoje é muito difundido em peças de teatro, etc., um livro do final do século, que é um livro onde se lecionava direito canônico e romano. O Sebastião Brant, famosíssimo, era conselheiro e imperador do Maximiliano I, e escreveu essa Nau dos Insensatos, que é objeto até hoje um sucesso imenso entre os leitores, apesar de publicado quando o livro impresso ainda era uma invenção recente, 1400 e pouco não existia livro. Foi a primeira obra da literatura alemã a ser vertida para o inglês, não existia outra. Quando o Sebastião Brant morreu, ele era o autor alemão mais renomado de toda a Europa. A temática do livro, esse que eu estou mostrando, pela editora Otávio, é o único editor, até hoje uma série de produções artísticas, de filmes, músicas, livros, e serve como alegoria de autocrítica da sociedade. O livro todo são críticas, e nessas críticas entra o Alberto Ré, com essa imagem, que eu vou me aprofundar nela, e o livro, nesse Anal dos Insensatos, onde está inserida essa imagem, é um anal de passageiros perturbados com a sociedade, e eles fazem milhões de peças sobre isso, e os passageiros perturbados não sabem para onde estão indo. É uma crítica da sociedade através dessa anal desgovernada. Para se ter uma ideia da importância, essa xilografia do Enoch, nesse livro, e a imagem da justiça, pela primeira vez, passou a ser retratada com a venda nos olhos, mas significando exatamente o contrário do que ela significa hoje, porque, na realidade, era uma crítica ao absolutismo alemão que vigia na época, e que a justiça não podia olhar, era a longa-mãos do rei. Então, a gente vê o Bobo da Corte colocando a venda na justiça, propositadamente, a fim de que a justiça não tivesse voz própria, de que a justiça fosse o que o rei queria. Essa venda na justiça foi muito criticada pelos pintores e pelos iconógrafos da época, querendo retirar a mão. Mas, por incrível que pareça, ela continuou e até hoje vive com um significado totalmente oposto do que é a sua origem. Na realidade, ela tenta, as pessoas, para leigo, ela significa a imparcialidade, de não ver as partes, enfim, de ser totalmente isenta, não poder ver as outras partes. E um dos questionamentos que se fez na época, mas se ela não vê, para ser totalmente parcial, ela também não pode ouvir, porque se as partes não pode ver, as partes também não pode ouvir, porque muitas das vezes a audição também teria que ser fechada, porque não só a visão, mas a audição. A gente sabe que os advogados chamam de embargos auriculares com os magistrados através do ouvido, não é nem da visão. Então, essa questão da imparcialidade não estaria afeita. Quer dizer, esse é um marco, por isso que eu friso muito sempre essa gravura do Ré, né, a respeito dessa deusa, a primeira deusa vendada, 1494. E aqui, novamente, a gravura do Duret, onde a gente vai voltar, 1500, a gente vai voltar o sol por trás dele e ele com os olhos muito abertos, arregalados. É uma imagem também conhecidíssima, famosíssima, né, para as pessoas que
que detém, na mão direita ela trabalha com a balança, na direita, à esquerda, o leão, que ela tem um significado também importante, porque o primeiro leão que aparece foi no julgamento de Sócrates. Ele fazia os julgamentos com o leão do lado, mas isso é outra história, né? A espada na mão esquerda e a balança do lado direito. A espada e o olho bem arregalado com o sol. O sol, a gente viu agora há pouco, é o deus Sol do Utu, lá de 2.000 anos atrás, que volta novamente para as significações da justiça. Aqui eu também não poderia deixar de mencionar as 4 virtudes cardeais de Rafael, que estão espalhadas no Vaticano, e por isso na realidade, eu só fiz as 4, mas, na realidade, essa é a deusa de Rafael, que, como eu disse, os pintores eles eram feitos para exatamente divulgar essas imagens. Aqui a justiça é levada aos céus, nos conceitos. A representação de justiça é uma deusa sentada, bem menos austera e contemplando o céu, junto com as outras 4 virtudes. Para quem acompanha a questão da iconografia, da justiça, das imagens da justiça, a gente vai ver que, por muitos locais, a deusa da justiça está sempre com as outras virtudes. Aí, em Ouro Preto, mesmo, no museu principal de lá, o teto tá com as duas deusas, né, da virtude sempre juntas, né, E aqui eu volto a mostrar a avestruz, 1520. A gente se lembra que eu estava falando da deusa Mate, com a pena de avestruz, e aqui, essa deusa, novamente, a gente vai ver várias imagens da avestruz do lado da deusa da justiça. A personificação da mão esquerda segura a balança, com a extrema delicadeza. Não, essa é outra imagem. É a balança do lado esquerdo e do lado direito, abraçando a avestruz. Abraçando a avestruz. Júlio está no Vaticano também, é uma imagem também muito conhecida do Vaticano. Muita gente, Lucas Canasta, no Museu do Luxemburgo, muita gente questiona por que tantas imagens da deusa desnuda, né? A gente vai ver que várias imagens desnuda e mulher, né? E isso também os intérpretes dizem que é a aproximação, a ingenuidade, o acolhimento da justiça às partes se daria com essa nudez, sem nada que tivesse entre as partes separando, né? Museu de Luxemburgo. Olha, novamente aqui, tempos depois, por outro pintor, Jorge Vasari, que é um pintor também conhecidíssimo, a avestruz novamente, a avestruz com os seios de fora, e a avestruz também abraçada à avestruz. Esse está no Museu da Itália, em outro país, em Nápoles, também com essa característica de sentada, desnuda, com a avestruz, né? O leão, novamente, aqui. Então, eu estou trazendo esse período, que foi um período muito fértil de obras em esse período do modernismo, 1500 em diante, muito fértil de obras. Olha, outra imagem de Lucas Giordano com a avestruz novamente nos pés da deusa da justiça, carregando. Ninguém entende por que a deusa da justiça realmente ela estaria tão propícia aos pés, né? Essa é uma outra imagem da simbologia da obra. Vimos os 3 níveis, assim, a natureza divina no meio e a natureza animal, que seria a avestruz correspondendo. Opa. Agora entramos numa outra discussão muito interessante, que diz respeito o grande. Eu acho que se tem 2 discussões em torno da iconografia da justiça, uma se dá
sobre os olhos da justiça e a venda da justiça. Da venda da justiça. Essa é uma discussão. Eu tenho praticamente muitos livros em relação a isso, é um hobby que eu faço há muitos anos, e quase não temos livros aqui no Brasil, e fora também quase nenhum. E os que tem, nós vamos ver. Esse, por exemplo, um livro italiano, de Andrea Prosperi, que é famosíssimo, Justiça Bendata, quer dizer, ele é um livro, um tratado sobre por que a justiça, os olhos da justiça foram vendados. Aqui a mesma coisa, a outra dos olhos da justiça, que é um livro de Gonçalves Garcia, que é um expert nisso, Blindfold and Vision, Blindness in Austin's Law, ou seja, por que a deusa da justiça. E em termos de Brasil, nós temos 2 ou 3 livros que tratam disso. Um é esse do professor Sérgio, do professor Marcílio Toscano Filho, que eu tive a oportunidade de fazer 2 lives com ele, um entendido, ganhou um prêmio com esse livro, Jabuti, se chama A Cegueira da Justiça, um diálogo iconográfico entre a arte e o direito, e onde ele faz essa imagem é tirada do livro dele, onde ele faz essa abordagem com profundidade, mostrando essa questão da justiça, o olho que tudo vê. E isso, eu não sei se, talvez eu acho que não vai dar tempo, mas no anexo teria, a gente vai ver esse olho que tudo vê, que é o olho que se inicia lá atrás. Olha, dentro do livro do Marcílio, a gente vê na Declaração de Direitos Humanos, em cima, o olho que tudo vê, representando a justiça. A gente vê na nota de $1 o olho que tudo vê. E, praticamente, muitas das discussões iconográficas estão. Aqui, se vocês puderem, a gente vai ver várias imagens disso. No centro da deusa dessa justiça, na barriga dela, a gente vai ver outro olho. O olho de cima com um triângulo, que muita gente dá outras interpretações, com um sol forte iluminando o saber dela, e no meio outro olho enxergando. Outro olho enxergando. Que é a deusa sem justiça, aqui é a deusa vendada, que já é um período posterior, 1665 em diante, já com espada em punho. Eu não vou passar de 1 hora, porque o tema é profundo, de grande, mas eu vou assim, trazer, assim, só para noticiar, para provocar a todos os colegas, assim, os principais símbolos e a origem desses principais símbolos existentes, né? A gente vai ter a balança, que é significando a balança significando igualdade, e daí isonomia, que é, né? Inclusive a origem da palavra, a balança, da origem à palavra direito, que é de rectum, colocar reto as balanças, quer dizer, vem de derecho, e os outros, em outras línguas, derecho, de rectum, ou também ison, que deu a origem à palavra, a própria palavra justiça, né? E a gente volta aqui a dizer que a venda, o sol tem uma importância muito grande, né? Eu chamo do sol da justiça. A gente vai ver em várias imagens, eu não trouxe aqui por falta de tempo, mas é um símbolo universal. O sol brilhará com saúde em seus raios, e o sol, justiça de doer, está tão inundado de luz que podemos até vê-lo em seus olhos brilhantes. Sabe? Não há um iconógrafo, um iconografista, uma pessoa que trabalha com mais, que não deixe de citar o Durer, que foi um grande expoente nesse aspecto do trabalho com a deusa da justiça, e também outros símbolos existentes. A gente viu a espada, né, mostra a força, a nossa deusa da justiça em Brasília, ela porta somente a espada, está vendada, né, não tem a venda, mas não tem os outros símbolos, né, a espada. O sol,
a gente vimos que o sol é o deus Ut, que é o sol representando o sol da justiça, né? A avestruz, já trabalhamos com ela, e o olho e os olhos da lei. A gente tem uma porção de outros símbolos que foram trazidos pela cultura lusitana, como a vara, né? A vara, o cetro, né? Para se ter uma ideia, o nome vara vem exatamente dessa significação de lá de trás, que dava, né, o cetro das torres, distanciado quilômetros uma das outras, funcionava como farol, cujos sinais de fogo transmitem alarme, perigo de uma região para outra. Aqui no Brasil, a nossa história diz que os juízes de fora, que eram os principais juízes, eles, quando entravam na comarca, a vara com vermelho, tinham distinções de cores, etc. Era passada a vara, distinguindo um juiz de outro. Essa vara significando poder, evidentemente. Por isso que até hoje o nome das unidades jurisdicionais se chama vara. Vara vem exatamente dessa passagem do juiz local para o juiz de fora, que é um juiz togado, e através disso, e que vem lá dos tempos do, do Egito e do Sumério. Eu vou fazer uma provocação final, para não passar de uma hora, eu sei que fica cansativo, que é uma provocação filosófica, né? Eu até fiz um artigo sobre isso, que não sou eu, que é essa provocação dos limites de atuação do julgador. Nós, juízes, participamos dia a dia através dessas imagens todas, dessas discussões artísticas, iconográficas, jurídicas, filosóficas, principalmente. Os próprios livros que trabalham em cima dessa discussão. Eu tenho um aqui que é muito importante, que foi até meu orientador, do Bruno Amaro Lacerda, foi meu orientador, que ele escreve o título dessa provocação, que eu vou fazer a todos. Eu dou uma solução no final, só por venda, sobre a venda, é ver ou cegar-se, considerações sobre a origem e o sentido da venda da justiça. E ele cita dois grandes filósofos importantes, Horkheimer e Adorno, que tratam dessa discussão da venda dos olhos, né, em cima da deusa. Por quê? A gente viu que não se tem conhecimento nessa exposição breve, raríssima, que não tem esse conhecimento, até meados do século XVI, de imagem representativa da justiça com venda nos olhos. Não se tem. Ao contrário, o maior atributo de quem julgava era possuidor de uma visão aguçada da realidade. O sol se fazia presente também, bastante luz sobre a verdade a ser descoberta. Desvelar, eu até me lembrei agora de uma passagem, desvelar alguma coisa vem da verdade, mostrar a verdade, né? No Museu do Louvre, a gente viu o Código de Hammurabi, na figura do Shamash, lá, o Deus Sol, o Sol reverenciando, né, na Mesopotâmia há 2.000 anos antes de Cristo, quer dizer, quase 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, e os raios do Sol por trás do julgador, através da sua visão e a iluminação do sol, que trazia o mal, a injustiça à luz. Essa é a frase forte: trazer o mal, a injustiça à luz de todos. A imagem é reproduzida diversos quadros, diversas vezes, em toda a história iconográfica da justiça. Na Grécia antiga, a gente vê que o olho grego da justiça, o dix ophthalmos, que é citado em abundância pelos historiadores, é traduzido na expressão de olhar sempre atento e vigilante da justiça, quia vigilate justiça oculos semplicis, ou seja, nada era oculto aos olhos do julgador. Na iconografia da justiça, são inúmeros os artistas a associar o sol a uma visão aguçada do julgador, como disse. Merece o destaque, como eu mostrei agora há pouco, o sol justiça, do rei, na figura anterior, naquela gravura, não é pintura, né? Mas, por volta de 16, no auge daquele absolutismo alemão, surge a imagem da justiça agora com esse novo atributo da venda nos olhos. O mesmo do Rê, que é um dos mais famosos artistas do Renascimento,
quem introduziu não fez questão de dizer que, não, o significado não era de imparcialidade, o significado era exatamente diferente, e não de equidistância, mas sim para denunciar o absolutismo da época. O magistrado era submetido aos caprichos dos poderosos, era boca do rei, sem possibilidade de julgamento. Pantov, que talvez seja o maior estudioso de iconografia contemporânea, informa que essa versão de venda, como dito, não foi bem recebida. Mas aí surge a questão filosófica de todos nós, magistrados. Enxergar ou não enxergar, e até onde enxergar, como que a justiça deve ser vista. Evidentemente que por trás desse singelo adereço da venda sobre os olhos, e surge essa grande questão de cunho justo filosófico e ético, de difícil solução na teoria prática. Até onde o julgador pode levar sua visão? Deve se ater estritamente aos autos e ficar cego para as mazelas sociais e as injustiças que a demanda pode causar? Ou tem o dever moral e ético de buscar a justiça e fazer justiça no sentido mais amplo da acepção? Ou seja, o olho da justiça, da deusa da justiça, ela vê o que está por trás o que está por trás das partes, a sociedade onde ela vive, onde ele está. As variantes são inúmeras. A gente vê que, a depender da concepção epistemológica e jurídica a ser adotada, legalismo estrito ou uma visão a direito alternativo, essas variantes de até onde o juiz vai aumentam em número grande, né? Talvez para compatibilizar metaforicamente essa imagem da deusa da justiça com esses dilemas de até onde vai, eu fiz uma terceira, tirei uma terceira, uma outra justiça, assim, para finalizar, batendo em 1 hora exata. Eu fiz uma justiça minha, criei uma justiça que meu filho mais novo, quando tive esse insight, no meio de uma viagem, eu explicando, pô, eu descobri a saída da venda ou não da justiça, que é a justiça com um olho vendado, o meu filho chamou de justiça pirata. Na verdade, não é minha essa imagem, mas talvez seja uma solução para esse grande questionamento justo-filosófico existente, que é um olho tem que estar vendado para as partes que estão inseridas. Evidentemente, o juiz tem que ser equidistante. E o outro olho, evidentemente, que não tem como se distanciar um outro, ele não pode estar distante, ele não pode estar fora da sociedade em que ele está inserido. O juiz não pode simplesmente se ater a ficar alheio a toda que não está. Ele tem que ter um olhar também para de mazelas da sociedade, enfim, em que tudo está inserido. E vou terminar a minha exposição voltando ao Damásio de Jesus, quando ele trata dessa questão, ele faz uma breve, não sei onde foi parar aqui, mas e ele termina com um escrito dele. Damásio morreu há muito pouco tempo atrás, né? Há 2 anos, 1 ano, era um autor muito prestigiado, festejado por todos nós, né? E ele diz, para terminar, a passagem que ele diz sobre essa questão da deusa da justiça, para dar um impacto assim, final. E o festejado, por exemplo, no final do artigo publicado sob o título Os Olhos Abertos de Têmis, a Deusa da Justiça, ele diz, entre o artigo todo, por não ser necessário ser cego para fazer justiça, minha justiça enxerga, e com os olhos bem bons e despertos, é justa, prudente e imparcial. Ela vê a impunidade, a pobreza, o choro, o sofrimento, a tortura, os gritos de dor e a desesperança dos necessitados que lhe batem à porta. E conhece, com seus olhos espertos, de onde partem os gritos e as lamúrias, o lugar das injustiças, onde mora o desespero. Mas não só vê e conhece, age. A minha é uma justiça que reclama, chora, grita e sofre. Uma justiça que se emociona e de seus olhos vertem lágrimas, não por ser cega, mas pela angústia de não poder ser mais justa. E termino a minha fala exatamente em 1 hora,
agradecendo aqui novamente essa oportunidade ao desembargador Petros e ao meu MP, que eu integro. Muito obrigado. Nós temos alguma pergunta? Desembargador Petros, não temos nenhuma pergunta, mas o desembargador Antônio Carlos ele deseja a palavra, ele levantou a mão. Vamos dar a palavra ao desembargador Antônio Carlos Esteves Torres. Vamos sem imagem, porque a justiça, segundo, antes de mais nada, Piragibe, presidente Peterson, me permita, antes de mais nada, a nossa admiração por você cresce a cada dia. Você é uma pessoa culta e humilde. Você não agride com a sua cultura. Você engrandece com a sua cultura. Obrigado. Isso, Muito obrigado. para nós, em especial nessa administração do Dr. Peterson, isso é fundamental. Parece-me que assim, aqui está. Pronto, aqui está. Piagibe, só para complementar, eu queria que vamos nos manter em dia, eu não sei por que ele pintou tanto sobre animais, em especial essa do coelho, é muito conhecida, é a capa do livro que eu tenho, mas também a nudez, e aí eu vou fazer um paralelo com com estes exemplares aqui, que é da Virgem amamentando. Eu queria, entre esses três elementos, a adoração à natureza, a adoração à Mãe de Cristo e a nudez. O que você nos diria? Eu tenho o meu pensamento, mas o meu pensamento, diante da sua sabedoria, ele se intimida. Mas Olha, eu gostaria de ouvi-lo. olha, pelo que eu vi, eu tenho um artigo sobre isso. Eu não quis adentrar nessa questão, né, porque essa interpretação varia. Mas o que me parece que a nudez ela vem da proximidade. Primeiro, não ter nada entre a deusa e a outra parte. Primeiro, é a proximidade da parte, pelo que eu li, né? Eu também teria a minha visão sobre isso. Proximidade da parte com essa coisa meio maternal. Tanto que a deusa é sempre expressa com uma espécie de mãe. E mulher. Mulher. Quer dizer, muitas são. Não existem livros sobre isso, mas existem estudos acadêmicos tentando decifrar essa interpretação. Uma grande maioria das imagens, as poucas que eu vou ver aqui, mas tem muito mais, a Deus da Justiça está sempre nua, quer dizer, com os seios de fora, realmente, essa proximidade, né, talvez voltar. Eu tinha visto isso ontem, não estou aqui em mãos sobre esse artigo, Antônio Caio, eu não estou, mas eu acho que essa proximidade dos seios, da justiça com a parte. Eu estou satisfeito, porque não se afasta tanto de mim. Primeiro, a imagem não é de deusa, porque a nudez pertenceria à deusa lá na Grécia e tal, mas quando vai se aproximando de Roma,
A nudez é a pureza, indica a pureza. E por que a imagem de Maria amamentando? Porque efetivamente é isso que ele diz, amamentando. Então eu tenho para mim aqui, é uma pena que o Dutra não esteja aí, mas eu não sei, o desembargador Peterson também é aluno de teologia também, porque o Dutra está fazendo falta hoje aqui para dizer É, o que ele acha. Mas, de qualquer forma, Peragibe, ratificando as minhas palavras, presidente Peterson, sobre a excelência de comportamento magistrado do nosso Peragibe, Obrigado. é igual à sua, né? Vossa Excelência também tem essas qualidades, que é a humildade, e agradecer a não me deixar tão perdido, né? Porque eu tenho que dividir as épocas em cada época. Deusa, falar em deusa, hoje, quer dizer, a diferença entre as deusas mitológicas e as deusas de hoje, há alguma diferença que eu acho que se encontra na amamentação da Mãe de Cristo. Diego, eu prometo em mandar esse artigo que não está em mãos. Na verdade, como não tem livros a respeito, fica difícil a gente. Eu tenho uma porção de papéis tirados da internet, enfim, livros traduzidos de outros aqui, fui imprimindo, mas eu tenho certeza que tem um artigo muito que toca nesse assunto diretamente. E que a essência que eu guardei, né, é exatamente essa da proximidade. Mas vou te mandar, eu tenho seu celular aqui, eu te mando para o Ah, WhatsApp, tá bom? obrigado, eu agradeço, é uma honra, viu? Muito Obrigado a você. obrigado, presidente, pela oportunidade pois não. de dizer Obrigado, as desembargador minhas, Antônio Carlos. de dizer as minhas. Aliás, hoje falei em Vossa Excelência, viu? Pedi licença, mas falei em Vossa Excelência numa academia de Rotarianos, uma academia de letras, e eu então me arvorei como representante do Instituto dos Magistrados, e agora, com a palavra do nosso Piragibe, eu vejo que eu fui ousado, eu fui atrevido, ousado não, eu fui atrevido em falar em nome do Instituto dos Magistrados do Brasil, diante de pessoas como Dr. Peterson e Dr. Pirajuba. Queiram aceitar as minhas escusas, eu faço de uma forma humilde, o mais que eu possa, porque eu não sou humilde. Doutor Marcelo Peragibe, eu gostaria que o senhor, se pudesse, falasse um pouquinho do significado da cruz de Jesus Cristo para a justiça, porque essa cruz existe em quase todos os gabinetes, inclusive no meu, embora o Estado seja laico, e inclusive também se encontra no Supremo Tribunal Federal. Qual seria o significado para a justiça? Olha, Tibador, isso foi objeto de ações no Rio Grande do Sul, se não me engano, em vários que obrigaram a tirar. Então, na verdade, no Supremo, pelo que eu li, a cruz significa o sacrifício, e não tem nada a ver com religião. Ali a questão do crucifixo é do sacrifício de uma pessoa. É a história, na verdade, não tem um conteúdo religioso, e sim o conteúdo da personagem Jesus, que fez parte do catolicismo, ou quer que fosse. A gente vê que a nossa Constituição ela fala em Deus, e ela é laica, né? Essa discussão já foi levada para o Supremo Tribunal Federal. O Rio Grande do Sul conseguiu tirar obrigar que tirassem essa simbologia da justiça, mas na verdade é alguém que sofreu. Eu fiz 2 lives sobre o julgamento de Jesus,
E realmente ele merecia um destaque para a gente, mais para não, para lembrar, para não passar pelo que ele passou, é mais uma lembrança de uma personagem, não uma conotação religiosa como tentam desviar, né? Mas se quiser também, eu acho isso, depois eu te mando para você essa decisão do Supremo em relação. Eu sei que no Supremo atrás tem uma das com a cruz, né? Com a cruz lá. Mas como eu estava falando da a deusa da justiça, na verdade, ela não porta cruz. Em nenhum dos seus momentos, assim, ela tem uma cruz carregando, alguma coisa assim. Ela vai por outro caminho. Essa cruz é uma simbologia, uma iconografia, mas não é relacionada a essa deusa, né? Esse arquétipo, né? Mas eu vou procurar e eu vou ver se eu consigo. Isso me motivou muito, Zimbabwe, a poder terminar meu livro. Já tem 100 imagens com essas descrições todas. Eu vou ver se eu arranjo uma editora. O problema está no Pix para poder lançar pelo IMB, se me permitirem, aí, esse livro sobre a iconografia da justiça até os dias de hoje. Então, doutor Marcelo Piragibe, desembargador Antônio Carlos Esteves, penso eu que nós podemos encerrar a nossa palestra. Foi uma aula magna sobre a história da justiça, proferida em profundidade pelo Dr. Marcelo Piragibe. É um tema que poucos conhecem no Brasil, como demonstrou o Dr. Piragibe. Apenas como exemplo, Dr. Piragibe, adorei a expressão "o sol da justiça" e seu significado. Nos mostra a importância da palestra proferida por Vossa Excelência. Então, muito obrigado e vamos colocar imediatamente no IMB essa palestra, porque é importante para todos nós. Muito obrigado, obrigado a todos que aqui compareceram, obrigado ao desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, e um abraço a todos e boa tarde, boa noite.